Aliás, eu acho que está acontecendo agora uma coletiva do INSS, vamos acompanhar. Ou seja, dos nossos 99 milhões, mais ou menos, de acessos que a gente tem mensal, esses são os números pelos canais em que a gente disponibilizou atualmente. O atendimento nas agências corresponde a 2,1 milhões de pessoas. E daí vocês vão me perguntar, essas pessoas então estão excluídas de fazer o pedido? Eu falo que a princípio não, porque esses 2,1 milhões de pessoas, na sua grande maioria, são pessoas que precisam passar por uma perícia médica presencial, e por isso elas são chamadas às agências. Um outro número interessante para vocês é que o INSS possui um pouco mais de 1.500 agências pelo país, o que corresponde a quase 800 municípios. Ou seja, a gente não conseguiria alcançar todos os municípios no atendimento presencial. A gente ficaria aquém dos 5.500 municípios. A gente atenderia somente naquelas cidades maiores, com mais infraestrutura, e a gente, mesmo abrindo as agências para fazer o atendimento presencial, a gente não conseguiria atender aquela população que está à margem da questão do acesso à internet, do acesso ao telefone, dentre outros. O INSS vem monitorando esses canais de atendimento e verificando se vai ser necessário abrir outros canais. Lembrando que esse pedido não tem prazo para terminar, ele não precisa ter uma correria, ele não tem prazo para findar. Então, a gente vai monitorando essa situação para verificar se é necessário encontrar parceiros para poder abrir o atendimento presencial, se é necessário atender presencialmente nas agências ou ainda outras formas de busca. Uma das coisas que o INSS se compromete com todos, nenhuma comunidade vai ser alijada, vai ser retirada desse procedimento. Depois de um certo prazo, fazendo um balanço de se alguma comunidade, alguma região não foi possível fazer esse tipo de pedido, o INSS, bem identificado, ninguém pelo INSS, vai atrás dessas pessoas, com os meios próprios, com Previbar, com Previmóvel, a gente vai fazer uma campanha para busca ativa dessas pessoas, não deixando ninguém à margem. Então, o primeiro recado, tenham calma. Logicamente, no primeiro dia há uma expectativa maior e todo mundo começou uma correria para poder acessar aplicativos, acessar 135, mas isso não tem prazo para terminar. Todos serão ressarcidos que tenham um pagamento ou tenham um desconto indevido. Então, fiquem tranquilos a esse respeito. Agora eu vou passar a palavra ao Rodrigo para falar sobre os grandes números da Dataprev e depois eu volto aqui para falar o balanço de quantas pessoas pediram, quantos reconheceram e quantos não reconheceram e pela forma de contato, ok? Boa tarde, ou quase já boa noite, todos e todas. Muito obrigado pela presença, obrigado, presidente Gilberto. Hoje, os grandes números que o presidente Gilberto já apresentou nos levou, por óbvio, na entrega desse sistema, a preparar uma infraestrutura maior, sabendo que haveria uma busca mais intensa, sobretudo nesse primeiro dia. E, de fato, isso ocorreu. A infraestrutura foi grandemente ampliada nos últimos dias e hoje, esta média mensal, hoje foi 3 vezes maior do que a média diária. Então, nós tivemos 8.554.898 acessos ao meu INSS no dia de hoje. E aqui começa um ponto importante. A grande maioria dos acessos não seguiram até o setor do meu INSS
de consulta do desconto associativo. Na área do desconto associativo, o tema que nos traz aqui hoje, nós tivemos 1.600.305 acessos. Outro número muito interessante é que pessoas, beneficiários, que não tiveram nenhum desconto em todo esse período, mas que hoje acessaram a área de desconto, foram 738.321. Então, pela manhã, mesmo com a ampliação bastante significativa da infraestrutura que suportava o sistema, tivemos alguns momentos de instabilidade localizados pela manhã, conseguimos balancear a carga, conseguimos aumentar vários dos elementos, estabilizamos o sistema na parte da tarde e temos a expectativa de ter um dia mais tranquilo na parte de amanhã e daqui por diante. Claro que a mesma atenção, a mesma monitoramento constante para fazer novamente esse trabalho de balanceamento de carga, de aumento de alguns dos componentes de infraestrutura que forem necessários, será mantido. Mas essa mensagem do presidente Gilberto é muito importante. Não há prazo, não há uma pressa imediata. Passada a curiosidade para entender o sistema do primeiro dia, cada um no seu tempo pode ir buscar o aplicativo que ele vai estar à disposição, o site do INSS, que também suporta o Meu INSS, o mesmo sistema, que vai estar à disposição para que todo mundo possa fazer a sua interação com esse serviço de maneira calma, ponderada, no seu tempo, conseguindo, então, dar continuidade a esse processo tão importante. Isso faz com que qualquer pessoa que, porventura, reconheça uma instabilidade, pessoal, não agora consiga entrar... 5h47, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo para vocês, daqui a pouco espero vocês de volta. Nas outras plataformas seguimos e acompanhamos então essa coletiva do INSS. De voltar novamente no momento seguinte, que nós vamos estar trabalhando, e a probabilidade de uma estabilização e de uma diluição deste acesso é grande, fazendo que seja uma experiência mais tranquila e mais adequada aos segurados do INSS. Por favor, Gilberto. Bom, vamos aos grandes números, né, que acho que todos estão ansiosos para saber. Os dados são até às 16 horas de hoje. Então, hoje já são quase 18, a gente tem 2 horas ainda de defasagem. Até às 16 horas de hoje, 480.660 pedidos foram feitos. 480.660, 480.660 pedidos foram feitos. Calma. A gente vai passar ponto a ponto. Então, 480.660 pedidos abertos pelo sistema. A gente verifica que isso é um dado muito inferior daqueles curiosos que adentraram no sistema para consultar, para ver se estava funcionando, e daí a gente reforça o pedido. Na verdade, estamos atendendo pessoas que são... sofreram fraudes. Então, curiosos, não acessem o sistema. Isso vai dificultar ainda mais esse acesso. Vocês já foram avisados, quem está livre de qualquer desconto, não precisa hoje, amanhã, depois, adentrar o sistema. Deixe as pessoas fazerem o seu requerimento naturalmente. Desses 480.660, 473.473 e 473.940 pessoas, ou seja, 98,6%, informaram não reconhecer o vínculo, não reconhecer o desconto. Ok? Precisa que repita? 98,6% dos requerentes. Da mesma forma,
que reconheceram o vínculo, viram quem tinha o desconto e deram ok, finalizaram a manifestação. 6.720 pessoas. 6.720 pessoas. 1,4%. Oi? Eles simplesmente não reconheceram o vínculo com uma determinada entidade e quando ele simplesmente não reconhece o vínculo, o INSS intima automaticamente a instituição para que, em 15 dias úteis, junte a comprovação da regularidade daquele desconto ou realize o pagamento do valor devido, corrigido em que o INSS informa a GRU já com a correção do IPCA. Bom, como que se dividiu o atendimento no dia de hoje? Desses requerimentos, dos 480.660 pedidos, 450.426 pessoas. 450.426 pessoas, correspondente a 93,7%. 93,7% utilizaram o canal Meu INSS. Ok? Aplicativo no site. Pelo 135, pela central de telefone 135, de novo, 135 não liga para ninguém. É o cidadão que liga para 135. Porque tem muitos fraudadores ligando e dizendo que é da central de atendimento 135 para que ele passe os seus dados. Nós tivemos 30.234 ligações. A média dia de atendimento do INSS pelo 135 chega a 240 mil atendimentos. Ou seja, numa conta rápida, corresponde a um aumento, um incremento de 13%, mais ou menos, da nossa ligação. Quantas entidades foram contestadas? Quantas entidades não foram reconhecidas? 41. Ou seja, estamos encaminhando para 41 entidades para que em 15 dias úteis ela informe o vínculo, ou documentação que comprove o vínculo, ou realize o seu pagamento. Importante frisar, esse prazo de 15 dias úteis não é para o cidadão requerer, o prazo é aberto. 15 dias úteis é para a instituição, para a entidade, juntar a documentação ou realizar o pagamento. Esse pagamento não vai para a conta do segurado, ele vai para a conta do Tesouro e o INSS vai ressarci-lo pagando em folha, na sua conta que ele recebe o benefício. Não informe nada a ninguém, não assine nada a ninguém, não abra link algum, não dê qualquer tipo de informação. Tá certo? Teve um detalhe importante, que hoje, da mesma maneira que foi colocado à disposição da população, esta versão do Meu INSS, que permite toda essa operação que o presidente Gilberto relatou, foi colocado também à disposição das entidades um sistema que permite que elas façam exatamente esse procedimento também relatado pelo presidente Gilberto. Então, já é possível para as entidades que receberam essas notificações do INSS hoje cumprirem com a sua obrigação de apresentarem a documentação comprobatória do que tem ali sendo contestado pela população. Então, os dois sistemas estão abertos e disponíveis para que a operação se inicie.
Podemos. Gente, quando eu chamar o veículo, levanta a mãozinha para a gente poder achar para levar os microfones. CNN, Pedro. Obrigado. Ouvindo. Boa tarde, presidentes. Eu queria, na verdade, 2 esclarecimentos. O primeiro é se os senhores têm algum tipo de preocupação, porque na semana passada o número é de 9 milhões de eventuais descontos e até agora são 480 pedidos. Se os senhores imaginam que isso pode surgir ao longo das próximas semanas, com as pessoas entendendo o formato e até, eventualmente, tendo algum espaço presencial. E a outra questão, na mensagem que o aposentado ou pensionista recebeu, tinha uma indicação de telefone e e-mail. Isso pode abrir algum precedente para golpe? Essa era uma preocupação também dos senhores, se eles indicarem um e-mail ou um telefone, se vão receber alguma ligação, algum telefone sobre isso. Queria que os senhores explicassem. Bom, são 9 milhões que receberam a notificação. Como falado, 9 milhões não são pessoas que foram vítimas de golpe. Nós resolvemos notificar ou informar os 9 milhões e muitos têm vínculo desde 94. Provavelmente, muitos desses 9 milhões reconhecem seu vínculo e não foi ligar no 135 ou na central do meu INSS. Essa talvez seja uma das razões pelo percentual que a gente tem no primeiro dia, em poucas horas, nem terminou o primeiro dia ainda, que a nossa central de atendimento funciona das 7 da manhã até às 22 horas. O meu INSS não para, então a gente não pode dizer nem como balanço de 24 horas. Mas a gente já tem 2% atingido por esse aplicativo. Com todo o volume de pessoas, vocês verificam que 8 milhões acessaram, 8 milhões testaram. Então, a gente entende que, a partir de então, a gente vai ter uma maior normalidade no uso do sistema. A gente vai monitorar para verificar se algo aconteceu, se a gente não conseguiu atingir toda a população. A gente tem a informação, por exemplo, daquelas entidades em que são fantasmas, daquelas entidades que na polícia passavam em lote, e essas pessoas, depois desse período, vão ter uma atenção diferenciada para a gente ir atrás. Voltando ao nosso mantra, ninguém vai ficar para trás. A gente abre esse procedimento e a gente vai atrás dessa situação. Uma outra questão que foi perguntada, o e-mail ou o telefone. O que acontece? Por que a gente está pedindo essa informação para o próprio segurado confirmar? Isso não vai mudar o cadastro dele, não vai alterar o cadastro. É uma forma mais segura da gente manter o contato. Porque se a instituição juntar os documentos e a gente precisar da conferência dessa pessoa, eu não tenho como pelo telefone 135 falar, foi juntado um documento, consta a foto X, a foto Y, eu vou agendar para que ele venha na agência, para que ele possa conferir a documentação, se ele tiver alguma dúvida sobre aquela situação. E eu preciso ter um contato ágil, frágil, mas esse contato vai ser simplesmente para a gente manter contato falando, a instituição manteve, vai ser a notificação, e para eu poder facilitar o meu contato com ele. Perfeito? Uma questão que eu acho que é importante, não era nem o objeto dessa coletiva, mas foi muito perguntado, puxa, mas fazer o cidadão entrar para poder... Por que o INSS e a Dataprévia não identificam quem fez? Efetivamente, as instituições, elas pela instrução normativa, mesmo não juntando a documentação, elas têm a obrigação de entregar a informação quando intimada pelo INSS. E é esse o dispositivo que a gente está utilizando, da obrigatoriedade dela de informar, de dar a informação. O cidadão, de novo, não precisa fazer nada, é só verificar qual o vínculo, é muito simples. Vocês verificam que a gente não está determinando que ele junte nada, nem comprovante de... qualquer tipo de comprovante, nem de identidade, e ele faz esse tipo de requerimento direto. Ok?